Bom, vamos passar os créditos. Agremiação Espírita Isabel, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro coração, 3 de fevereiro de 2022. E o meu nome aí. Nós vamos utilizar Kardec, Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da 3ª edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866, 120ª edição, Rio de Janeiro, FEB, outubro de 2002. Kardec, Alain, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, tradução de Guilherme Ribeiro, 85ª edição, Rio de Janeiro, FEB, abril de 2005. Bom, antes de começar a exposição do trabalho, nós sempre gostamos de lembrar que essa reunião é uma reunião que substituiu a introdução da reunião mediúnica na Agremiação Espírita Isabel, nas reuniões presenciais. Nós fazíamos um estudo ligeiro, né, de uns 20 minutos, no máximo, para as pessoas que foram atendidas no atendimento fraterno e que nós consideramos que seria interessante elas tomarem mais um passe, né? Não era um passe diferente, era mais um passe. Todos os passes são adequados às pessoas. E a gente preparava essa reunião com um estudo ligeiro para a reflexão das pessoas e dos próprios espíritos necessitados. Depois as pessoas iam embora e nós, a equipe mediúnica, se reunia na sala da reunião mediúnica para as atividades do trabalho de mediúnico e doutrinação, né, ou esclarecimento, como queiram chamar. Então, essa nossa reunião, ela prossegue e nós estamos dando continuidade, após esta reunião, uma reunião com a equipe mediúnica, mas apenas de vibrações, de vibrando pelas pessoas necessitadas, alguns casos que as pessoas pediram, entraram em contato pelo telefone da agremiação, e nós conversamos por telefone, né? O Alex normalmente recebe essas ligações, porque o pessoal liga para a agremiação e a ligação é desviada para o telefone dele. E conforme o caso, quando é um caso desse de necessidade de atendimento fraterno, ele nos encaminha. Eu e Vera conversamos com a pessoa e depois colocamos o caso para a reunião de vibrações. Então, às 9h30 a gente continua, a gente dá uma orientação para as pessoas fazerem o culto no lar, e é o que nós podemos fazer no momento. As reuniões mediúnicas, propriamente ditas, elas não estão sendo realizadas, mas o trabalho de atendimento às pessoas, que começa nessa reunião de hoje, da agora, e envolver também as entidades espirituais, que também têm as suas aflições, as suas dificuldades, e que precisam também, como todos nós, de esclarecimento. Então, é uma reunião em que nós devemos estar bem ligados vibratoriamente para podermos cooperar com os espíritos que dirigem as nossas tarefas para o atendimento a todos, dentro das possibilidades que nós temos e dentro das condições que as pessoas têm de absorver a ajuda espiritual. Então, nós vamos começar. Então, vejamos que essa não é uma reunião estritamente de estudo intelectual.
uma reunião que visa atingir também as entidades espirituais necessitadas. Vamos lá. Nós não vamos fazer o estudo do capítulo todo, não. Nós pegamos alguns pontos do capítulo para o nosso objetivo nessa reunião. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. Aí tem essa colocação do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Aí vem um comentário de Kardec. Eu destaquei, sublinhei alguns pontos que são importantes para o nosso trabalho. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. A gente observa, para a gente entender o que é uma pureza de coração, Kardec coloca ali que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Então a gente começa a observar que quando nós falamos de reforma íntima, quando falamos de regeneração do ser, nós estamos falando de um trabalho de luta para que o egoísmo não nos governe, nem o orgulho, para retirarmos o egoísmo e o orgulho de nós e mantermos a simplicidade e a humildade. Então, nós estamos, na verdade, buscando, com a reforma íntima, a pureza do coração. Pureza significa retirar aquelas coisas desnecessárias, prejudiciais, aqueles sentimentos inferiores que não permitem que a nossa luz brilhe. E isso é importante. Jesus colocou a criança, a infância, como um emblema dessa pureza. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Então estamos vendo aí
uma coisa que eu achei interessante, que eu até sublinhei, ele diz que só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Ora, esse espírito é Jesus, né? Ele é o espírito que atingiu a perfeição e que pode nos oferecer o tipo da verdadeira pureza. É interessante, no entanto, que ele não se colocou como o exemplo da pureza nesse momento aí. Mas nós, com o estudo que fazemos do Espiritismo, e sabemos que ele é um espírito perfeito, espírito puro, ele traz essa condição de pureza no nível mais elevado que nós possamos imaginar. Mas ele coloca ali, de uma forma muito interessante, peraí, ele coloca aqui em cima, por isso, por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Isso para nos dar uma referência que cada criatura, em todas as épocas da humanidade, poderá ter uma ideia de uma pureza através da infância, que traz para nós assim, aspectos muito importantes. Nós estávamos vendo, eu e Vera, Daniel nos mandou uma foto que a Vera estava sentada na escola com os dois, com o Daniel e o Fabrício, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Aquelas carinhas, nossa mãe, nós voltamos lá atrás, na lembrança, daquele estado de pureza, né, que o espírito fica na condição da infância, é uma coisa emocionante para nós. E uma coisa que a gente lembra sempre, quando a Vera falou para o Daniel, assim, lá no prédio, falou assim, Daniel, chama o elevador aí para a gente. Aí o Daniel foi lá, elevador, elevador, ficou chamando o elevador. Mas são as coisas inesquecíveis, né, que todos os pais devem ter essas experiências e que comove a gente pela simplicidade, pela ingenuidade, pela pureza que eles apresentam naquele momento, né? Então, naquele estado, a criança realmente é um exemplo para nós, uma referência para nós dessa pureza, né? Agora, isso para não ficar esperando o encontro com Jesus para saber o que é a pureza verdadeira. Nós podemos tomar por base a infância, com colocações belíssimas. O pessoal do maternal é que se enriquece, maternal e jardim, se enriquece com as colocações das crianças na evangelização, né? E às vezes eu fico sabendo, eles me contam algumas histórias, é muito bonito, muito sensível, né? Essa condição do espírito na infância. Então aqui a gente vai vendo a questão da pureza, né? A gente observa ali o que ele diz. Deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então, nós não vamos encontrar no reino dos céus pessoas arrogantes, né? Pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, pessoas assim com essas atitudes de superioridade, né? Os espíritos superiores, eles são superiores, são percebidos pelas pessoas como espíritos superiores. Não são eles que dizem, eu sou superior a você, me obedece. Não. As pessoas percebem e reconhecem a superioridade deles. Quer dizer, não é o cargo que os coloca superiores. Eles são superiores, independente. Por serem superiores, que eles ocupam os cargos, o que não ocorre aqui na vida terrena, né? Na vida terrena, a pessoa
ocupa um cargo importante, ele se julga superior aos outros, e isso não é verdade. Mas o mundo espiritual traz para nós assim a alegria, né, a felicidade de podermos ter como superiores nossos, dando-nos orientações, espíritos realmente superiores, que vêm se depurando no trabalho de elevação espiritual, para desenvolvendo essa pureza íntima, né? Essa pureza do coração. É muito importante. E isso tudo porque Jesus falou, ó, bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Né? Então, quando a pessoa diz que não acredita em Deus, melhor dizendo, que não sabe que Deus existe, ela já dá uma demonstração de impureza, né? Coisa que nós já devemos ter feito em muitas épocas em nossas vidas passadas ou até nessa vida. Vamos para o outro ponto. Então, a gente reafirma aqui o que Kardec coloca, que Jesus não disse que o reino dos céus é para as crianças, mas para os que se lhes assemelham, naquele estado de pureza que nós reconhecemos na criança, naquela faixa de idade. Né? Um item aqui, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Jesus viveu num povo, né, o povo judeu, que tinha muita preocupação com essa questão da pureza, né? Até o fato de Lázaro ter sido retirado do túmulo, isso era ele era considerado uma pessoa impura porque tinha ido para o túmulo. As pessoas que tinham o que se chamava na época de lepra eram afastadas da sociedade porque eram impuras. E eles se preocupavam muito com os aspectos exteriores, né, da pureza. Então, é um relato aqui do Evangelho que a gente vai ler porque é interessante. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram. A gente observa que os escribas e os fariseus, eles ficavam só observando para achar algum erro, alguma falha, alguma coisa, né, no grupo que Jesus orientava. Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma paradinha aqui e vamos comentar esse trecho antes de seguir adiante. Vejamos que Jesus não está falando alguma coisa do tipo que a gente vê. Como a gente vê, por exemplo, na Covid. A gente vê uns argumentos assim. Ora, tem gente entrando no futebol. Por que não pode ter carnaval? Né? Ou seja, um está errando ali, por que a gente não pode errar aqui? Não é isso? A pessoa baseia uma atitude infeliz, de um lado, para justificar uma outra atitude infeliz. Não é o caso aqui. Os fariseus e os escribas, eles estão
argumentando que os discípulos de Jesus, eles não atendiam, eles violavam a tradição dos antigos. Ora, a tradição não é uma lei de Deus, é uma tradição, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições. E aí Jesus contrapõe, mas aí não é uma coisa do mesmo nível. Eles estão violando uma tradição dos antigos. E Jesus mostra a eles que estão dando mais importância a uma tradição do que a lei de Deus. E fica evidente isso, né? É interessante aqui quando diz aqui, porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Vejamos, interessante. A lei de Deus não é não matarás? Como é que Deus dá uma... Jesus está falando, né? Está dizendo que seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Então nós vamos entender isso daí, não ao pé da letra, como uma pena de morte, mas que aquele que fizer isso está sujeito à morte, no sentido de ter que reencarnar para resgatar as suas dívidas. Porque ele coloca a vida como aquele estado em que a pessoa cumpre as leis de Deus. Quando nós não atendemos, não cumprimos as leis de Deus, nós não estamos vivos, nós estamos mortos. Nós respiramos, o corpo está vivo, mas a alma é como se estivesse sem vida. Porque o que dá a vida à criatura, ao espírito, é o amor. Se a criatura não ama, ela não tem vida. Por isso que diz, alguém que diga ao pai ou à mãe palavras ultrajantes é alguém que não ama aqueles que lhe deram a vida. Então, não tem o respeito, não tem o amor. Ora, quem não tem o amor está vivendo no clima da morte. Então, Jesus veio para trazer a vida. Interessante que Jesus ressuscitou algumas pessoas naquele sentido de que eles estavam catalépticos, né? E tem um momento que Jesus diz para eles, para os discípulos, e dá uma série de atribuições, e entre elas diz para eles ressuscitarem os mortos. Ora, quando Jesus diz isso, ele não está interessado simplesmente na recuperação da vida física. Ele está interessado na recuperação da alma, do espírito. Retirar um espírito do vício, do crime, da agressividade, do egoísmo. É trazer a criatura para a vida. É ressuscitar a pessoa, é dar vida ao espírito. Esse é o nosso entendimento. Então, aqui, a gente viu essa questão. E aí Jesus, depois de fazer essa colocação, tornando evidente que os escribas e fariseus davam mais valor a uma tradição do povo do que a lei de Deus. Jesus fala: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, que é um dos grandes profetas, né, que anteveem, que anunciam a vinda de Jesus, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Ou seja, o que vale não é a honra dos lábios, honrar pelos lábios, mas o que vale é o coração, ou seja, aquilo que a pessoa realmente é, o que ela realmente sente. Então, quando o Isaías fala isso, é muito interessante, né? Porque a gente começa a ver
que as religiões e as próprias pessoas têm uma tendência a tornar a crença religiosa, a sua visão de Deus e de vida espiritual, como uma coisa prática, como uma coisa rapidinha, como uma coisa assim de cumprimento de uma obrigação. E a gente observa isso até quando a gente bobeia e começa até a fazer os nossos estudos. Vamos fazer rapidinho, a gente planejar 10 reuniões aí rapidinho, está tudo acabado, pronto. Isso é um negócio mecanicista. Nós precisamos colocar naquilo que a gente faz o coração. Não é um coração meloso, de sentimentos melosos, não. É vibração. É que aquilo represente o que a pessoa está sentindo. Quando você vai falar de Deus, não é um simples trabalho que se está montando. É levar do coração da pessoa alguma coisa. O Emmanuel ele faz uma colocação interessante sobre... Ele separa os discípulos dos apóstolos, seguindo a colocação de Paulo de Tarso, né? Ele diz que o discípulo é aquele que estuda, que aprende, que procura seguir Jesus e tudo mais. O apóstolo é aquele que dá o exemplo vivo, né? Que ele coloca o coração dele, exterioriza o que está no coração, não apenas uma orientação escrita, bem feita e tudo mais. Não, é alguma coisa diferente, alguma coisa de vibração da pessoa. Então, isso é alguma coisa que deve permanecer na nossa mente quando formos preparar estudos para as crianças e para os jovens e para os adultos, né? Então, ele coloca isso. Outra coisa que eu queria lembrar é a gente olhando isso daí, nós não podemos entender que Jesus estivesse a favor de não lavar as mãos na hora da alimentação. Ele aproveitou essa situação para tornar evidente a preocupação dos fariseus e dos escribas com esse aspecto exterior. Veja só, Jesus estava ali, imagina, Jesus ali ensinando, o governador da terra, o espírito mais perfeito que já pisou aqui na terra. Você vai ficar olhando se lavou a mão ou não lavou a mão? Poxa, não tinha coisa melhor para perguntar, não? Aqui mostra assim, a atitude muito terra a terra, muito primitiva, muito, como diz o pessoal, muito mimimi, né? Ficar só naquela atitude assim de procurar um erro, procurar uma falha, ficar descobrindo. Não. Eu me lembro quando uma vez eu fiquei frente a frente com o Chico Xavier, só falou assim: não, você vai lá e conversa com ele, pergunta o que você quiser. Eu não sei o que eu vou perguntar para o Chico, eu vou perguntar o quê? Talvez eu até tivesse coisa para perguntar, mas dá uma paralisada, né? Porque o que o Chico podia dizer para a gente, que me interessaria, na verdade está tudo nos livros, né? Lógico que nas conversas ele trazia muita coisa, né? Você já pensou em eu perguntar, Chico, por que você botou uma boina na cabeça? Chico, por que você está de paletó? É um negócio absurdo isso. Teria que fazer perguntas de profundidade, que me enriquecessem a alma, né? Que me desse uma diretriz para a vida, e não fazer umas perguntas dessas para Jesus. Senhor, por que os seus discípulos violam a tradição e não lavam as mãos? Mostra bem o nível de amadurecimento espiritual ou de não amadurecimento espiritual, moral, desses estudiosos, né? Eram os estudiosos, eram doutores lá das escrituras, né? Então ele recorda, vê que isso é coisa antiga, né? O Isaías, antes de Jesus, ele já dizia: ó, este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Aí eu trago isso para os nossos dias de hoje. Quando alguém faz uma palestra, o pessoal bate palma, né? O
para honrar a pessoa que falou, que gostou do que ela falou. Mas será que a pessoa que falou, se ela realmente está sintonizada, ela vai ficar muito mais satisfeita com as pessoas aproveitando os ensinos que ela trouxe para as suas vidas, para a sua transformação? A gente vê no mundo espiritual. O Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, faz um estudo sobre mediunidade espetacular. O texto que está escrito ali é abençoado no começo do livro. E ele fica iluminado quando faz aquele estudo. Ninguém está ali aplaudindo. Não faz sentido aplaudir isso. Faz sentido a pessoa parar e refletir. Aquilo não é um show, né? Então, agora, é muito fácil você bater as mãos, né? Aplaudir, coisa e tal, fazer essas coisas, do que parar para refletir sobre o que foi dito e procurar aprender. Porque isso faziam com o Isaías. Eles me honram, é um profeta, coisa e tal, formidável, elogios e coisa e tal, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Ensinavam outras coisas, porque na prática as pessoas saem de uma palestra abençoada e a pessoa sai ensinando outras coisas que o mundo ensina. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Olha só que Jesus chama a atenção, né? Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Pois bem, alguma pessoa vai pegar nesse ponto aqui. Não, mas se você comer uma comida estragada, vai fazer mal. Puxa, mas você tem que ter, não pode ir para o campo da letra. Se a gente for ficar preso à letra, a gente não entende nada que Jesus ensinou. Ele está dizendo: escutai e compreendei bem isto. Ele está dizendo para compreender bem. Se você vai ler e vai ficar na letra, você vai ficar perdido. Mais adiante, que eu não peguei também, tem um trecho que Jesus fala: se a tua mão é causa de escândalo, cortai-a. É melhor entrar na vida sem a mão. Então, quer dizer que você vai fazer isso? Não faz sentido. Isso aí tem outras implicações com relação à reencarnação. Então ele diz: escutar e compreender bem. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. É interessante, eu já ouvi muita gente falar isso, né? Deus nos deu 2 ouvidos, 2 narinas, né? Nos deu 2 olhos, tudo para registrar o que está do lado de fora. Mas só deu uma boca. Aí alguém já falou isso, eu vou repetir, alguém já deve ter falado isso. Eu acho que se Deus desse 2 bocas, nós íamos brigar com a gente mesmo. Nós íamos discutir com a própria pessoa, ia discutir com ela mesma. A nos dizer que, olha, cuidado, né? O que vai sair pela boca. E realmente, a boca, os olhos estão abertos, se a gente não tem nenhuma deficiência, a gente vê, não pode impedir de ver. Não pode impedir de escutar, não pode impedir de sentir o cheiro, mas a boca, ela pode ficar fechada, né? Ela pode ficar fechada. Então, se dentro do coração nós temos impurezas, de repente a gente aprende a calar a boca, né? Não deixar que a impureza se materialize do lado de fora. E é interessante que ele fala aqui, ó,
O que sai da boca procede do coração. A gente costuma falar, né? Ah, chegou aquela hora, eu perdi o controle, eu falei tudo que eu tinha que falar. O que é isso? A pessoa falou aquilo que ela sente, né? Aquilo que está lá dentro. E não necessariamente a gente tem que falar tudo que pensa, né? E ele diz aqui, ó, do coração é que partem os maus pensamentos. E não disse que é do cérebro que partem os maus pensamentos. É do coração. No coração, quer dizer, na essência do ser, o cérebro é um instrumento. Mas o ser, ele se caracteriza, esse coração tem esse sentido de que representa o que nós gostamos, o que nós não gostamos, o que nós somos, é o coração. Né? A gente sempre coloca. Cerebralmente, eu sei que tem que perdoar meu inimigo. Mais ainda, eu tenho certeza que eu tenho que amar o meu inimigo. Agora, eu não tenho certeza se perante o meu inimigo eu vou perdoá-lo, só se eu enfrentar uma prova. Se eu vou ser capaz de amar o meu inimigo. Então, isso é o quê? Isso é o coração, é o que eu sou. Né? E aí ele vai adiante. Isso tudo é interessante para a gente ver o que é a pureza. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Jesus colocando. Mais uma vez, não quer dizer que Jesus está advogando que ninguém lave as mãos. Não é isso. Você vê que Pilatos lavou as mãos quando condenou Jesus. E isso não tirou a impureza da alma dele. Não resolveu. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Vamos lá. Vamos para o item 9 aqui. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo. Olha que ele não falou, hein? Ele pensou. Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Jesus parece que provocava as situações. Né? Ele podia lavar a mão, mas deixava ele pensar aquilo para depois ele ensinar. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Anotação de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Olha que interessante, né? Jesus pega, e a gente observa que não era um fariseu ou outro que se apegava a essas coisas. Eram todos, praticamente todos. Era uma cultura que eles seguiam, limpar coisa externa, mas não cuidavam de limpar o coração. Isso que nós também precisamos ter cuidado. No item 10, eu peguei só esse pedacinho aqui, que é colocado é um trecho de João. Ah, não, é um outro trecho, é João de baixo. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração.
Então, é interessante, né, que Jesus coloca que a questão não é de aparência de pureza, mas que é preciso ter a do coração. Então, todos nós, o nosso trabalho todo de renovação íntima, não deve ser para aparentar pureza, mas para lutar para que a pureza no coração seja verdadeira. Agora vem as instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Eu peguei esse pedacinho porque é essencial para a nossa reunião de hoje. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Uma mensagem de João Evangelista em Paris, em 1863. Então, veja só. Existe não apenas os encarnados necessitados do Cristo. E Jesus vem também para todos os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Ele diz que era também um chamamento para as almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Então, aquelas almas, aqueles espíritos desencarnados, que se encontram em regiões harmonizadas com o estilo de vida que eles tiveram aqui na Terra e que encontram lá a grande realidade que viviam na Terra e que desconheciam que viviam. Então, ele diz que ele não está lá para pisar nesses espíritos, para diminuí-los, está ali para ajudá-los. Jesus está na vida para socorrer todos os que estão caídos, todos os que estão sofrendo. Mas é preciso que nós entendamos que os nossos sofrimentos em decorrência das nossas rebeldias em relação à lei de Deus, esses sofrimentos só vão mudar quando nós nos decidirmos a mudar. Muitas vezes, a pessoa está tão perdida que não sabe que tem saída. Então, Jesus traz os seus ensinos para abrir o nosso entendimento, para não simplesmente não nos dizer que nós somos culpados. Somos culpados, sim, mas para nos mostrar um caminho de saída. Não adianta ficar olhando para trás só para lamentações. É bom olhar para trás para saber o que nos causou o sofrimento de agora. Mas não é para ficar somente assim, é para olhar para frente, porque nós temos à nossa frente uma eternidade que nós precisamos e temos. Deus nos dá a oportunidade, o perdão de Deus é a oportunidade constante para repararmos os nossos erros, conquistarmos a paz que nós tanto queremos. Então, Jesus, ele traz a esperança, mas não é uma esperança vazia, não é uma esperança em que a pessoa vai ser uma mágica, vai tudo resolver. Não. Ele nos mostra e nos apresenta um caminho que nós vamos ter que lutar para vencer, para conquistar a paz interior, a serenidade, a pureza da alma. Então, isso é importante, a gente reconhecer o amor de Jesus nessas condições. Quer dizer, os espíritos que estão nos ouvindo agora,
que tem alguma relação com a nossa reunião, tomam conhecimento, se é que já não sabiam, muitos já sabiam, que Jesus é nosso amigo, não é nosso inimigo. Às vezes nós nos colocamos como inimigos de Jesus, mas Jesus nunca será nosso inimigo. Estará sempre a nos orientar, a nos amar, a nos socorrer, a nos ajudar, para que saiamos das trevas que existem dentro de nós. As trevas exteriores em que nós respiramos, vivemos, são as trevas que existem dentro de nós. Se desenvolvermos a luz que está dentro de nós, que existe, seguindo os ensinos de Jesus, nós vamos transformar o exterior da nossa vida em questões luminosas. Agora, é natural que os espíritos encaminhados por Jesus para fazer esse trabalho na Terra vão sofrer, porque a humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada, muitas vezes muitos espíritos não estão sensibilizados ou despertos para a importância desse trabalho, não só para os outros, mas para eles mesmos. E quando a gente diz isso, nós não nos colocamos como espíritos iluminados, não somos. O que nós falamos é simplesmente um reflexo do que Jesus trouxe para nós. E a gente acredita nisso. Não só acredita, a gente tem convicção de que não existe outro caminho que não esse. E nós temos que constantemente refletir, estudar, trocar ideias, para que a nossa vontade se fortaleça, para que quando a gente passa um dia, a gente vai deitar, a gente vai dar uma passada no que foi o dia. Meu Deus, eu falei isso, não devia ter falado isso. É impressionante. Aí a gente se programa, coloca a vigilância para não fazer no dia seguinte. Então, nós não nos libertamos dos nossos erros ainda. Nós estamos em luta. Importante. E agora vem essa mensagem que é colocada aqui, muito interessante. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Segundo o Chico, né, que a Salete sempre coloca, é o mingau grosso, né? Jesus tem o leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Olha, essas palavras são de uma esperança muito grande. Ninguém está perdido. Ninguém está esquecido. Nós, quando sofremos, é que muitas vezes nos colocamos, nós abandonamos aqueles que querem nos ajudar, não queremos saber. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Olha, uma frase dessa, numa região espiritual caracterizada pelo sofrimento, é uma esperança que se acende. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Veja, ele não está aqui para humilhar ninguém, está para levantar. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Não é isso que a grande massa da Terra sente? Que os espíritos que estão próximos à crosta terrestre não vivenciam isso? Os que sofrem, a multidão de aflitos e dos infortunados, não é isso? Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida,
e lhes revelaria o segredo da cura de suas feridas. Olha, Jesus nos ensina como curar as nossas feridas. O remédio que suaviza os males da vida. Quem está sofrendo no mundo espiritual e na terra, ora, Jesus traz o grande remédio. Mas não é ele que vai fazer por nós. Ele vai mostrar o que fazer. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Caridade, como Jesus a entendia, benevolência, indulgência e perdão. Quem é que não precisa de benevolência? Quem é que não precisa de indulgência? Quem é que não precisa de perdão? Mas o amor que Jesus está ensinando é para que nós tenhamos benevolência para com aqueles que nos feriram, que ferem. Tenhamos indulgência para com as falhas dos outros. Perdoemos, tenhamos perdão por aqueles que nos feriram. Porque isso cicatriza as chagas do coração. Veja só. Agora, quantos espíritos estão no mundo espiritual sofrendo, com chagas no coração, com feridas abertas, e que pensam que podem curar essas feridas abrindo feridas nos corações daqueles que foram seus algozes? É um equívoco, é um grande erro, é ignorar a lei de Deus. Veja só, o amor, é a caridade, é o remédio para as nossas almas. É o remédio que Jesus ensinou e viveu. Ninguém sofreu como ele sofreu. Ninguém pode dizer que foi injustiçado, mais injustiçado do que Jesus. Ninguém, não existe. E olha, ele vai e continua. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer? A gente poderia falar como Paulo. Paulo dizia, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, se Deus está conosco, que importa que tenha gente contra nós? Agora, se nós desenvolvemos dentro de nós o amor, nós não podemos temer nada. Porque o amor nos dá vida. Ninguém pode matar quem ama. Pode matar o corpo, como mataram o corpo de Jesus. Mas não mataram Jesus. É impossível. A pessoa que respira no clima do amor, ela está imune à violência alheia. O corpo não. Mas a alma é inalcançável, é indestrutível. Agora, os que não têm amor, o que fazem? Voltam para se vingar. Isso demonstra um desconhecimento pleno da realidade da vida, das leis de Deus. Se possuís esse fogo divino, o amor, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, eu sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca,
dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda, mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Que coisa linda! A pessoa agradece os momentos difíceis, as dores, porque sabe que Deus, quando manda um sofrimento, não é para fazer a pessoa sofrer, é para curar a pessoa, para desenvolver as virtudes que estão latentes lá. E diz também, se Deus quiser dar ao coração as alegrias sãs, que bom. Mas aí ele adverte, né? Mas que o amor divino não fique amodorrado na alma. Olha só, dando-nos a impressão de que, às vezes, quando as coisas estão muito suaves, muito alegres, muito felizes, a pessoa parece que o sentimento de amor pode ficar adormecido dentro dela, só desfrutando o bem-estar. Mas faze que o amor divino não lhe fique na criatura, né? Amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Isso aqui é para a gente ter escrito e ler todo dia. Se tendes amor, olha só o que vai dizer aqui. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. A gente ouve muitas vezes as pessoas reclamando porque não é amada, porque a sociedade não me ama porque eu sou isso ou aquilo. As pessoas estão na contramão do caminho. O importante não é que os outros nos amem. O importante é que nós sejamos capazes de amar. Essa é a questão. Quer dizer, Deus fez uma coisa perfeita. A lei de Deus é perfeita. Ele não estabeleceu a felicidade no nível em que a pessoa é amada pelos outros. Ele estabeleceu a felicidade no nível em que a criatura é capaz de amar o semelhante a Deus. Ou seja, se depende do amor que eu tenho pelos outros, pela vida, por Deus, depende de mim. Enquanto a pessoa fica esperando ser feliz, que os outros a amem, ela depende dos outros, ela não é livre. E ela vai ficar esperando essa felicidade que nunca vai chegar nessas condições. Ela só chega quando nós somos capazes de amar. E aí eu lembro mais uma vez o encontro da Joana de Cusa, quando ia ser sacrificada com o filho, né? E o guarda romano diz para ela: esse Cristo só te ensinou a morrer, a sofrer? Ela não. Ele me ensinou também a te amar. Olha só, a pessoa na hora que vai morrer, a pessoa tendo essa capacidade de envolver o algoz no amor. Quem que é vitorioso? Quem que venceu? Aquele que mata ou aquele que amou, que perdoou? O vitorioso para o mundo é o que mata. Mas o mundo está do jeito que está. Mas o vitorioso para Deus, para a vida espiritual, não é o que mata, não é o que persegue, não é o que tortura, não é o que rouba, não é o que humilha, é aquele que ama.
Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E olha o que vem agora. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Olha que coisa linda, né? Então, o amor, ele purifica o espírito, torna o espírito puro. Quanto mais ama, mais puro fica. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. É uma mensagem linda. Não só linda, é uma mensagem de uma utilidade prática para a nossa vida, de uma diretriz segura para nós superarmos todas as dificuldades do caminho. Ou seja, quando eu lembro da conversa de Estevão com Pedro na Casa do Caminho, quando ele se recupera e lê as anotações de Levi, Mateus, e diz: isto aqui é o tesouro, é um tesouro importante para entendermos a vida toda, para dar um sentido para a vida. Hoje, nós estamos com os cofres cheios de tesouros nesses livros abençoados que recebemos. O Evangelho que o Kardec compilou essas mensagens. Então, isso, para a nossa vida, é um remédio importante de renovação. E vamos pegar o Livro dos Espíritos, a parte primeira, das causas primárias, capítulo 1, de Deus. Uma perguntinha ali, pergunta número 10. Kardec perguntou aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Aí faz outra pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Olha o finalzinho da mensagem ali. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida, o amor, no seio do Senhor. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então é uma mensagem para todos nós, encarnados e desencarnados, sofredores e aqueles que fazem sofrer.
Mas aqueles que fazem sofrer são mais sofredores. Jesus nos traz o remédio para todas as nossas mazelas da alma. Porque qual o sentido de reagir contra esses ensinamentos? Qual o sentido de perseguir aqueles que trabalham para divulgar a mensagem do Cristo? Nenhum sentido. É trabalhar contra nós mesmos. Então fica a nossa mensagem de hoje, e bem-aventurados, vai lá, bem-aventurados os que têm puro coração, porque amam, né? Porquanto verão a Deus. Olha que coisa linda, né? Tá bom, meus amigos.